Olá, gente. Como é que vai? Mais uma vez. A gente vai continuar o conteúdo de genética a partir do ponto em que a gente percebeu como é que se verificava a estrutura de uma genealogia, que facilita demais você interpretar um problema e um questionamento a respeito de transmissão de características hereditárias na família, dentro de certas circunstâncias. A questão ela traz para você a genealogia para que você interprete. Muitas vezes o problema ele é em texto. E aí são muitas informações, o pai, o casal, 3 filhos, isso aí pode confundir demais quando você vai interpretar. Então, por isso que é importante que você consiga não só ler, mas montar para depois interpretar a transmissão das características hereditárias a partir de uma genealogia, de um heredograma. A gente verificou, tá, na aula anterior, como é possível você determinar se aquela herança que está sendo passada de um par de alelos, ela é uma herança dominante ou ela é uma herança recessiva, interpretando genealogias. Claro que existem mecanismos bioquímicos para poder definir, mas é caríssimo, então fica muito complicado numa questão ou numa situação você tentar resolver um problema assim com essa metodologia. Então é interessante que você consiga interpretar a partir dos cruzamentos e da descendência. É sempre a descendência que vai ajudar e definir demais a característica do indivíduo para definir se ela é dominante ou se ela é uma característica excessiva. Então, eu coloquei lá as possibilidades de cruzamento, quando os dois são iguais, quando tem um casal que é diferente. Então, quais eram as possibilidades? O cruzamento ideal que a gente vai perceber e identificar se a herança é dominante ou recessiva é quando você tem um casal em que os dois apresentam o mesmo fenótipo, determinado por uma herança genética monohíbrida, né, de um par de alelos só. Os dois iguais, e que pelo menos na descendência um tem um fenótipo diferente. Dos dois fenótipos que a gente analisa, o casal tem um, eles são iguais, mas um dos descendentes, não precisa ser todos, um só, se tiver 10, 15, 20, 30, mas um deles foi diferente, então a gente considera que essa herança é uma herança recessiva e o casal é o casal normal, tá? O casal de genótipo dominante heterozigoto. Então é baseado nisso que a gente vai tentar sempre interpretar as questões quando vier as dúvidas, quando vierem as dúvidas, e vocês vão tentar identificar analisando assim. Casal igual, não importa se seja portador ou não, mas ele igual, um filho diferente, o filho é recessivo e o casal é dominante heterozigoto. Bom, muitas vezes você sabe qual é a característica recessiva, você sabe qual é a característica dominante. Então, você tem dois indivíduos, um deles você sabe que ele é recessivo, porque toda vez, o genótipo desse indivíduo é recessivo. Porque o conceito de genótipo, de gene recessivo, é aquele que só expressa seu caráter quando está em homozigose, ou seja, quando você tem os dois genes iguais. E aí a gente, por padrão, define que o gene recessivo é identificado com a letra minúscula e o gene dominante é identificado com a letra maiúscula, só para diferenciar, tá? Para que a gente não faça confusão. É uma interpretação. Tá? Então, você tem lá um indivíduo recessivo. O indivíduo recessivo, eu já sei qual é o genótipo dele. Ele tem dois genes iguais. O indivíduo dominante é que ele pode ser homozigoto. Lembra o que é homozigoto? Pessoal, não lembro mais não. Eu vou dizer agora, vou dar essa cola, vou dar essa chance para vocês, mas volta lá nos primeiros vídeos de genética que vocês vão encontrar com certeza. Então, o indivíduo homozigoto é aquele que apresenta genes iguais e o indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta genes diferentes. Como é que a gente representaria isso? Para um indivíduo dominante ou para um gene dominante, seria representado com duas letras maiúsculas para representar o par de alelos dominante e uma letra maiúscula e minúscula para representar o par de alelos excessivo. Então, o indivíduo que é dominante, pelo fenótipo, você olhou o fenótipo, já sei qual é o genótipo dele. Não dá para saber. Só dá para saber fazendo um teste. Então, esse teste que se faz é chamado de cruzamento-teste. Certo? Então, esse cruzamento-teste é quando você pega um indivíduo dominante com a característica genética ou a configuração genética desconhecida, porque ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, e cruza com um de genótipo conhecido, que é o recessivo.
Quando faz o cruzamento que tem uma grande prole, e nessa prole, pelo menos um dos filhos tem o caráter recessivo, então aquele indivíduo dominante ele é do tipo heterozigoto. Caso todos os filhos mantenham 100% da característica dominante, é porque aquele indivíduo ele era homozigoto dominante, ou seja, o indivíduo dominante ele era homozigoto. Bom, para demonstrar isso, então, a gente parte desse princípio, a gente parte dessa análise, verificando esse teste de cruzamento, que é o cruzamento teste, reiniciando aqui e colocando os slides para que vocês acompanhem também essa análise. Lembrando que é importante sempre que você vá acompanhando a sequência de aulas. Eu vou assistir, pode assistir todas as aulas que vocês quiserem, todas as aulas online que vocês tiverem contato. Mas lembrando que o que eu estou fazendo é uma sequência de conteúdos, precisa, partindo exatamente do ponto de onde eu parei, para que o aluno vá montando também o conhecimento dele e quando chegue mais lá na frente a gente consiga fazer uma boa avaliação, que a gente vai fazer, e vocês consigam se sair bem, certo? Nesse teste que a gente possa, que a gente vai aplicar daqui para frente. Bom, então o cruzamento teste representa isso, é quando você cruza um indivíduo de genótipo de caráter recessivo, que você conhece o genótipo, com um indivíduo dominante, que você não conhece, porque ele pode ser homozigoto, que era o que eu estava dizendo para vocês, a representação, ou ele pode ser recessivo. Então, como é que a gente faria esse teste aí? Existem as possibilidades que eu montei para vocês. Um indivíduo dominante com recessivo, 100% dos indivíduos apresentando a característica, eu coloquei N, que é N filhos, tá, gente? É uma quantidade muito grande. Então, todos eles dominantes, claro, com 3 só seria pouco. Certo, gente? Com 3 só não dá. Tem que ser uma prole grande. Quanto maior o número de eventos, maior a chance de você chegar naquilo que é mais próximo do real. Então, qual é a montagem aqui? O indivíduo é dominante, eu sei que ele é azão, o outro eu não sei. E aqui, eu sei que ele é azinhozinho, porque ele é recessivo. Então, quando você faz o cruzamento, todos eles têm sempre um gene dominante do pai, ou da mãe, desculpa aqui, e um gene recessivo do pai. Mas todos eles mantêm o mesmo padrão dominante. Isso indica que é provável que esse indivíduo ele seja homozigoto. Qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seria você fazer o cruzamento, tá? Da mesma forma, tá vendo? Um indivíduo de caráter dominante com um indivíduo recessivo. Agora, na descendência N grande, tá? Ou seja, uma grande quantidade de filhos, quando você faz esse cruzamento e que pelo menos um deles é recessivo, aí você vai interpretar diferente. Por quê? Porque eu sei que esse é dominante. Então, todos eles que são dominantes aqui na descendência recebem um gene da sua mãe, nesse caso da fêmea. Mas o pai, ele sempre vai oferecer um gene recessivo. Então, como é que é possível surgir isso daqui? Um indivíduo com a mesma característica paterna. Será que é possível ele passar 100% do seu gene para ele? Só se fosse uma reprodução assexuada, que não acontece. Então, um gene vem do pai e o outro gene recessivo vem da mãe. Então, a gente considera que esse indivíduo aqui, por ter esse descendente recessivo, ele é heterozigoto, certo? Então, essa daí seria a interpretação que a gente tem. Aqui faltaria só um gene recessivo, um gene azinho, beleza? Então, esse aqui é heterozigoto, com recessivo, aí dá a possibilidade de ter uma probabilidade de 50% para cada. Mas não quer dizer que probabilidade vai ter, certo? Então, você tem aqui a possibilidade 1, todos os descendentes dominantes, indicando que ele é homozigoto. A possibilidade 2, pelo menos um recessivo, identificando que ele é heterozigoto. Isso aí a gente chama de cruzamento teste. Então, numa questão de prova lá que eu colocar para vocês, ou que vier nas provas vestibulares, cruzamento, foi feito um cruzamento teste, tá? Então já sabe, é um indivíduo dominante com um indivíduo recessivo. Não importa se é o macho ou a fêmea que é dominante, tá? Isso aí não há interesse. Bom, então só que a gente vai responder algumas questões, e essas questões vão exigir de vocês um conceito básico chamado um conceito básico de probabilidade. Certo? Existem algumas regras de probabilidade que a gente vai analisar, a regra da multiplicação, a regra da soma, e alguma probabilidade condicional e de combinação de resultados. Então, eu vou tentar fazer pelo menos essa parte de probabilidade nessa aula, para não ficar muito extensa. O pessoal se cansa muito de assistir os vídeos, né? Eu percebo aí pela frequência dos alunos acessando os vídeos.
Então, você tem lá ó, a primeira regra, chamada regra da soma, ou regra do ou, que é para eventos excludentes. Bom, o que significa dizer isso? Para ocorrer um determinado evento, automaticamente exclui a possibilidade do outro. Um exemplo bem simples. Você pega uma moeda e vai lançar a moeda para ver a chance de cair cara ou coroa. Bom, a gente vai verificar que existem duas possibilidades, cara e coroa, e você vai escolher uma delas, certo? Vai escolher cara, por exemplo. Então, qual é a chance de cair cara? Um evento em dois que são possíveis. O evento que você quer, que é aquele desejado, é a cara. E aqueles que são possíveis é cara e coroa. Fica 1 para 2. Então, a chance aí de 1 para 2 é 0,5, que é 50%. Então, a chance de cair cara automaticamente vai excluir a chance de cair coroa, porque não pode cair as duas faces do mesmo lançamento. Jogou lá, deu cara e coroa. Não existe, só se a moeda for roubada. Tá? Ela tiver aí uma alteração e tiver os dois lados, a cara e a coroa do mesmo lado, sabe? Não é? O lado do número e o lado da figura são sempre lados opostos, e aí você tem a possibilidade apenas de uma ocorrência. Para ocorrer cara, exclui a possibilidade de cair coroa. Então, imagine que eu faça uma aposta com vocês e diga assim, gente, olha, eu vou jogar a moeda. Cara, eu ganho e coroa, vocês perdem. Qual é a chance que vocês têm de ganhar? Nenhuma, porque minha chance vai ser 100% para que eu consiga. Por quê? Porque eu somei as duas probabilidades. Eu somei a chance de sair cara, que eu ganho, e de cair coroa, que é que vocês perdem, eu ganho também. Então, as duas eu ganho. Quando a gente soma 50% de um mais 50% de outro, dá 100% para mim. Então, por isso que eu não posso escolher. Agora, no lançamento de um dado aí agora vai ser diferente. Por quê? Porque existem 6 faces. Então, existem 6 probabilidades ou 6 eventos possíveis. Mas aí eu quero o número 1 e o número 2. Ou o número 2, na verdade. Né? Eu quero o número 1 ou o número 2. Para cair o número 1, é 1 para 6. Uma chance que eu quero em 6 que são possíveis. Para cair a face 2, é uma chance em 6 possíveis. Ou seja, quando eu junto as duas possibilidades, eu vou ter a soma de 2 para 6 ou de 1 para 3. Minha chance é de 33,3%, porque eu somo as probabilidades. Então, a regra da soma nada mais é que isso. Você pegar as probabilidades e somar. Raramente você vai precisar usar essa probabilidade aqui nas questões de genética, porque quando você observa num quadro, naquele quadro de Poincare, de distribuição de genes, automaticamente ali, quando você olha, você já consegue fazer a exclusão e analisar todas as possibilidades que se referem ao que você está querendo buscar. Quando se trata da outra possibilidade, ou da outra regra, a regra da multiplicação, aí sim é que a gente vai ter que aplicar algumas vezes e vocês têm que se orientar bem para pegar as informações viáveis e multiplicar os valores corretos, tá? As probabilidades corretas. Então, a regra da multiplicação, a regra do I, é a regra de eventos independentes, ou seja, um evento que aconteça não depende do outro. Por exemplo, se eu lançar o dado, se eu lançar a moeda, um não vai interferir de forma nenhuma no outro. Se eu lançar o dado uma vez e lançar o dado uma segunda vez, um evento não vai interferir no outro. Por exemplo, a chance de cair num lançamento de um dado, o número 1 é 1 para 6. Mas digamos que eu queira fazer isso 2 vezes seguida. Eu quero que caia a face 1 nesse primeiro lançamento e a face 1 no segundo lançamento. Ah, eu vou somar. Não pode somar. Porque um interfere, não exclui a possibilidade do outro. Os dois são independentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses resultados de probabilidade. Vou pegar a probabilidade 1 e multiplicar pela probabilidade 2. Por exemplo, quando você joga lá na loteria, aquela loteria de 4 números, certo? 4 números. Como é que é feito qual é a chance que você tem? Ah, eu vou jogar o 0000. O cara diz, não, pai, não jogue não, que isso aí é difícil demais de dar. Ah, eu jogo 5.432. Pronto. Eu vou jogar 5.432, mas é a mesma chance de cair 0000. É a mesma probabilidade. Porque quando você faz o lançamento das bolas ou o sorteio das bolas,
Eles colocam lá as esferas de 0 até 9. De 0 até 9 são 10 números em sequência, certo? Então, a chance de cair o número 0 é 1 para 10 eventos. Mas para cair 0 no segundo evento, é 1 para 10 de novo. E para cair 0 no terceiro evento, 1 para 10 de novo. E para cair 0 no quarto evento, 1 para 10. A mesma coisa para cair o número 5, 1 para 10. Para cair o número 4, 1 para 10. Para cair o número 3, 1 para 10. E para cair o número 2. Bom, como os eventos são independentes, o que é que eu vou fazer em cada uma dessas minhas probabilidades que eu estou aí buscando? Para cair 0, 0, 0, 0, 4 zeros de sequência, e para cair 5, 4, 3, 2. O mesmo resultado, que você vai multiplicar todas as probabilidades. 1 vezes 10, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Então, vai dar 1 sobre 10 mil. Então, a chance é a mesma, muito pequena nos dois casos, certo? Bom, uma outra probabilidade que a gente vai verificar é a chamada probabilidade condicional. O que significa dizer isso? Você vai... muitas vezes ela vai ser uma probabilidade de multiplicação. Mas para que um evento aconteça, ou para que você procure certa probabilidade, há uma condição para que isso seja possível. Então, você primeiro calcula a chance dessa condição, para depois multiplicar essa probabilidade da condição de ocorrer um evento com aquilo que você deseja. Certo? Vai ficar claro quando a gente for analisar algumas questões que envolvem isso daí. Bom, então, em geral, aplica-se regra de multiplicação e a gente tem uma outra regra, que é uma probabilidade com combinação de resultados, que, infelizmente, vocês teriam que utilizar esse conceito de análise combinatória. Certo? A combinação de P para N é igual a N fatorial, P fatorial, vezes N menos P fatorial. Está faltando um fatorial aqui na frente, tá? Na forma, viu? Aqui tem um fatorial aqui no final. Onde N é o número de eventos possíveis e P representa um dos eventos que a gente vai buscar. Também eu vou colocar uma questão, a gente vai tentar analisar cada uma delas. Certo? Vamos passar aqui rapidinho e pegar um exemplo. Bom, o albinismo é um caráter recessivo na espécie humana. Um casal heterozigoto, lembra que é heterozigoto? Vamos pegar uma letra E simples, a letra A, peguei a letra A. É o azão azinho, certo? É o heterozigoto. É aquele que tem gente diferente. Pretende ter um filho. Então, o indivíduo, a característica é recessiva e o casal é heterozigoto, ou seja, o casal é normal. Certo, gente? Isso aí fica subentendido quando a gente vai fazer a leitura da questão. Albinismo, característica recessiva, casal heterozigoto. Ou seja, casal é dominante, casal é normal, mas tem chance de ter filhos recessivos. Então, qual é a chance dessa criança ser homozigota dominante ou homozigota recessiva? Gente, uma criança, nascendo uma criança, ou ela é o dominante homozigota, ou ela é homozigota recessiva. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma possibilidade exclui a outra. Isso aqui é regra de multiplicação. Né? Como é que eu faria isso daqui? Primeiro, você lembra que a gente monta aquele joguinho da velha, né? Faz o joguinho da velha. O casal é heterozigoto, azão, azinho. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a leitura da primeira lei. A característica é definida por um par de fator que se separa para a formação de gametas. Então, esse quadrinho isolado, que tem só uma letra A e só uma letra A minúscula, identifica que a gente fez a separação dos genes, indicando que ocorreu separação dos fatores na formação do gameta. Tanto o do macho quanto da fêmea, do homem e da mulher, certo? Bom, o que são esses quadrinhos aqui de dentro? A gente vai fazer a junção desses eventos, dessas possibilidades. Só juntar aqui, ó, um dominante do homem com o dominante da mulher, um dominante do homem com a possibilidade de um recessivo da mulher, um recessivo do homem com a possibilidade do dominante da mulher e os dois recessivos. Então, existe possibilidade desse casal ter uma criança recessiva, ou seja, de ter uma criança com albinismo. Mas a questão está pedindo o seguinte: qual é a possibilidade para cair? Azão, azão ou azinho, azinho? O que é que eu vou fazer aí? Qual é a possibilidade de ter o genótipo homozigoto dominante? Um evento para os 4 que são possíveis. Então, é 1 para 4. Qual é a possibilidade de ter o recessivo aqui? 1 para 4 eventos. Então, quando você pega a possibilidade de 1
Ou, lembra que é o soma. Mais 1 sobre 4. Isso daqui dá 2, porque você conserva a base, somos os expoentezinhos, né? Então, você conserva aqui, soma 1 mais 1, 2 sobre 4, que é 1 para 2, que é 50%. Por isso que eu disse que a gente não vai precisar fazer essa regra, aplicar uma regra dessa. Uma questão objetiva mesmo, você olha para cá e vê o resultado, vai lá para a questão e vê o item. Para agilizar, porque o Enem tem muita coisa para se fazer, se quer um negócio desse aqui, você não vai perder tempo. Então, você tem lá, ó, chance de cair, ó, de ser azão ou azãozinho é 2 para 4, que representa 50% ou meio. Tranquilo? Então, esse primeiro ponto é a regra da soma para eventos mutuamente excludentes, ou regra do ou. A segunda questão, ou segundo exemplo, também é relacionado com o albinismo. A gente vai pegar a mesma situação. Pegar aquele indivíduo, aquele casal, que é heterozigoto, já tem um filho, um menino albino, qual a chance dessa filha ter, ou desse casal ter uma filha? Lembre, já tem um menino albino, eles querem ver se tem uma filha, para ver se ela tem chance de ser albina também. Então, são duas coisas aí, duas situações. Eu primeiro preciso definir qual é a chance para ser do sexo feminino e para que essa menina seja recessiva para o albinismo. Observe que eu coloquei I, uma ação aditiva. Não é uma oração coordenada aditiva, tá, gente? Nem subordinada. Então, vamos lá. É uma adição que a gente vai ter que fazer. Desculpa, é uma multiplicação que a gente vai ter que fazer. Você tem lá um evento e outro. Um não vai depender do outro. Eventos independentes. Para eventos independentes, o que a gente faz? Aplica a regra da multiplicação. Então, qual é essa chance para a criança ter o sexo masculino para que ela tenha o sexo feminino? Aí vocês vão lembrar que o sexo da espécie humana é definido, a sexualidade, né, o sexo masculino e o sexo feminino, ele é definido pela ação de cromossomos sexuais. Nós temos 46 cromossomos, 44 não define sexo, a gente chama de cromossomos autossômicos, e 2 deles vão definir o sexo. Que, no caso da mulher, tem 2 cromossomos iguais, que a gente define como 2 cromossomos X, e no caso do homem tem um cromossomo grande e um pequenininho. Esse grande a gente chama de X e o pequenininho a gente vai chamar de Y. Ele tem regiões que são iguais, regiões que são diferentes, e depois a gente comenta isso aí lá na herança do sexo, que é um conteúdo mais à frente. Então, a possibilidade de ser do sexo. Lembra? Fêmea, 2X, e macho, homem, XY. Isso aqui nas plantas e na maioria dos animais, dos mamíferos, por exemplo, a gente tem essa determinação sexual por cromossomos. Bom, se a gente fala dos genes que se separam na formação do gameta, a gente vai ter que lembrar que não é só o gene que se separa. Ele se separa porque os cromossomos se separam. Então, se eu tenho 2 cromossomos X, cada gameta não pode ter 2 cromossomos X, ele só pode ter 1. Então, cada óvulo que a mulher produz, ele vai ter 1 cromossomo X, obrigatoriamente. Mas o homem, quando ele produz os espermatozoides, daqueles tantos milhões que são produzidos, tem espermatozoides que têm o cromossomo X e metade deles vai ter o cromossomo Y. Então, existem 2 tipos de gameta em relação a cromossomos sexuais no sexo masculino e apenas um tipo de gameta em relação a cromossomos sexuais no sexo feminino, na produção do óvulo. Então, como é que a gente vai fazer? Mesma coisa. Do mesmo jeito que eu coloquei lá, separando os genes, aqui a gente vai separar os cromossomos inteiros. Então, o sexo masculino produz o cromossomo X e gametas com o cromossomo Y, eles se separam. A fêmea também, mas ela é X e o outro também é X. Eu não precisava nem colocar aqui embaixo, tá? Eu coloquei só para o quadro ficar o joguinho da velha da mesma forma. E aí o que a gente vai fazer? Juntar. A característica definida por um par se separa, meiose, e depois se junta na formação do gameta, fecundação. Certo? Então a primeira lei é só isso, meiose e fecundação. Fecundação de X com X, de X com X. Então existem essas possibilidades para resultar em sexo feminino. X e o Y do macho, X e o Y do macho, tem essa possibilidade para considerar o sexo masculino. Então, possibilidade de ter sexo feminino é 1 para 2 e possibilidade do sexo masculino é 1 para 2. Então, eu vou calcular a chance de ter albinismo, tá? A gente vai fazer esse cálculo ainda, mas para ser do sexo masculino ou feminino,
é 1 para 2, não importa. Certo? Então, não precisa você demonstrar isso aqui na questão, já sabe, coloca lá e faz a multiplicação que a gente precisa. Vamos lá para a resolução do resto da questão aqui. Então, logo, o cruzamento que a gente vai fazer é de casal heterozigoto, probinismo, um indivíduo heterozigoto azão azinho, com um heterozigoto também. Lembrando que é a primeira lei. O que é que diz a primeira lei? A característica tem um par, mas eles se separam para formar os gametas. Depois eles se juntam para formar o zigoto. E aí a gente acaba resultando nesse quadro de Ponecê. O indivíduo tem 2, mas ele se separa, vem um para cada quadrinho representando que cada conjunto de gametas formados, e esse também separa, formando um para cada gameta. A possibilidade é fecundação, formando homozigoto dominante, fecundação desses dois, resultando em heterozigoto, dominante e recessivo, e os dois recessivos. Então, a possibilidade para resultar em dominante é 3/4. E a possibilidade para resultar em recessivo é 1 para 4, que é essa aqui. Ó. 1, 2, 3 chances em 4 possíveis, esse valor. Uma chance em 4 possíveis, está aqui o valor. Então, eu quero o seguinte, eu quero que seja menina e seja normal. Certo? Normal probinismo. Está vendo aqui? Ó? Normal probinismo. Então, tá lá. Ó. A chance de ser menina, qual é essa chance de ser menina? 1 para 2. E para ser normal? 3 para 4. Certo? Então, a gente tem 1 para 2 do sexo feminino, vezes 3 para 4 de ser heterozigoto. Multiplicação, a gente não conserva a base, né? 1 vezes 3 e 2 vezes 4. Certo? 1 vezes 3, 2 vezes 4, aí eu tenho 3 para 8, ou 37,5%. Beleza? Bom, probabilidade condicional. A gente tem mais um exemplo aqui. A polidactilia é uma herança dominante determinada por um par de alelos. Um casal heterozigoto para a polidactilia tem um casal de filhos. A menina é normal e o menino é polidáctilo. Lembrando que polidactilia é uma herança dominante. A menina ela é recessiva e o menino ele é dominante. Só que esse dominante ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. A questão vai ser, qual a chance desse menino ser portador do gene recessivo? Nossa, ele é polidáctilo, ele é dominante. Eu quero saber qual é a chance dele ser recessivo. Lembrando, quando a gente faz o cruzamento, normal para polidactilia, polidáctilo, que é uma característica dominante, normal para polidactilia, ela é uma característica recessiva. Eu peguei a letra N de normal, certo? Mas poderia pegar a letra P. O casal é normal e teve uma criança recessiva. O casal é polidáctilo, dominante, mas tem uma criança diferente, e essa criança é recessiva e o casal ele é heterozigoto. Tá? Lembre disso, daquela noção de como definir se uma herança é dominante ou recessiva numa genealogia. O casal é polidáctilo, teve uma criança normal e essa normalidade, a questão já traz para a gente, ela é uma característica recessiva. Então, como é que é possível um casal polidáctilo com genótipo normal ter uma filha recessiva? Um gene da mãe e um gene do pai. Agora, esse menino ele é dominante, ou seja, ele é polidáctilo. Mas será que ele tem chance de ter uma filha, ou um filho, uma criança? Tá? Um descendente normal para o número de dedos? O cruzamento que é feito é esse aqui. Ó. Casal, certo? Eu quero saber a possibilidade dele. Se é a possibilidade dele, eu tenho que fazer o casal aqui, o casal polidáctilo. Como é que a gente monta esse quadro? A característica é definida por um par, mas eles se separam indo um para cada gameta. Característica tem 2, mas eles se separam indo um para cada gameta. E depois se fecunda. Então, essa possibilidade de um indivíduo normal, de um indivíduo polidáctilo, aqui de um indivíduo polidáctilo, aqui também, e esse é normal. Então, a normalidade é 1 para 4. A polidactilia seria de 3 para 4. Procedimento semelhante que a gente fez na questão anterior. Só que eu vou ter que interpretar um pouquinho diferente aqui. Certo? Se eu fosse calcular essa probabilidade, seria isso. Ó. Certo? Seria isso aqui. De Nzão, 1 para 4, heterozigoto, 2 para 4. Mas aí, gente, essa questão traz uma condição que eu tenho que eliminar. Qual é a condição que eu vou ter que eliminar? A criança já nasceu,
Já está lá, já está dando trabalho, já está dando custo financeiro. Alegrias e tristezas, mais alegrias, tomara. E aí, eu preciso saber se ele tem aqui o Azinho, ou o Nzinho ou o Nzão. Então, dessas 4 possibilidades, uma ele não tem condição de ter, que é essa daqui. Ó. Então, o que é que a gente faz? Elimina essa possibilidade. Certo? Isso é uma probabilidade condicional. Ele já tem o caráter, eu não posso considerar que ele possa ser excessivo. Ou seja, estou considerando ele um indivíduo dominante. Certo? Por isso que a gente chama de condição, de condicional. Retirei aqui a possibilidade, portanto, qual é a chance dele ser portador do gene? Confunde muito o aluno, porque ele acha que vai incluir tudo isso aqui. Portador do gene, ele é dominante, mas qual é a chance dele ser portador do gene? Só tem essas 2 chances aqui, ó. 2, mas não mais para 4. Por quê? Porque eu excluí essa condição. Certo? Ele não tem condição de ser Nzinho, Nzinho. Então, vai ser 2 para 3. Possibilidade de ser Nzinho, 0. Então, excluí essa daí. Mas para ser de Nzão, Nzão, 1 para 3. Para ser de Nzão, Nzinho, 2/3. Então, a resposta é 2 para 3 ou 66,7%. Beleza? O outro exemplo é a probabilidade por combinação de resultados. Então, qual a probabilidade do casal ter 2 filhos do sexo feminino e uma filha que, obviamente, vai ser do sexo feminino? Eu ia falar bobagem aqui para nós. Então, você tem lá, qual é a possibilidade de ter 2 meninos e uma menina? Só que não vai ser assim, 2 meninos e depois uma menina. Pode ser um menino primeiro, depois uma menina. Então, tem uma combinação de resultados que possam acontecer. Certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer primeiro? Definir essas possibilidades. Qual é o número de combinações possíveis aqui? C é P sobre N. Lembrando que esse C é o número de eventos que você está analisando. São 2 mais 1, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Mas qual é que você quer? Eu vou querer, por exemplo, analisar aqui a filha, 1. Eu poderia pegar o número de filhos, 2, e o resultado ia ser igual, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Lembrando que aqui tem um fatorial, tá, gente? Foi o meu esqueci de colocar. N fatorial sobre P, que é 1 fatorial, N menos P fatorial. Esse N é o número de eventos total, que é 3, e o P representa um dos eventos que eu analisei ali, ou seja, 1, certo? O N fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. 3 menos 1 dá 2. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1. Certo? Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. O número de combinações possíveis são 3. Um filho, uma filha. Certo? A sequência. Eles podem ter essa sequência diferente. Se eu quiser descobrir qual a chance de ter, certo? Então, olha, qual é a questão? Qual é a probabilidade do casal ter 2 filhos do sexo feminino e uma filha? Então, primeiro eu tenho que definir o número de sequência possíveis, 3. E aí, a gente parte para a resolução. Possibilidades do sexo masculino, para ter 2 crianças do sexo masculino, seria a primeira 1 para 2, vezes a segunda ser do sexo masculino, também 1 para 2. A chance de ter meninos, 2 meninos, é 1 para 4. A chance de ter menina é 1 para 2, para cada evento que aconteça. Mas a chance de ter tudo isso, de ter 2 meninos e uma menina, tem que levar em consideração a quantidade de combinações possíveis, que a gente vai colocar esse Nzinho que a gente achou logo no começo. Então, vamos multiplicar 3, que é o número de combinações possíveis, vezes a possibilidade de ter 2 crianças do sexo masculino em sequência, que foi 1/4, que a gente viu aqui, e multiplicar também pela possibilidade de ter uma criança do sexo feminino, que é 1 para 2. Então, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 4 vezes 2 dá 8. Então, resultado, 3 para 8, ou 37,5%. Tá, gente? Então, essas aí são as informações a respeito de probabilidade em genética, que vocês poderiam ter de questionamento, de situações, para que aqueles exercícios do livro vocês tenham condições de responder. Beleza? Então, a gente
dar uma pausa por aqui, para o texto, para o vídeo não ficar um texto muito grande, um tempo que vocês não consigam acompanhar e percam a paciência e deixem de assistir até o final. Na aula seguinte, a gente chega aquilo que são situações que diferenciam da primeira lei, tá? Que fogem do padrão de comparação lá da primeira lei, a variação das proporções fenotípicas e genotípicas na primeira lei de Mendel. Beleza? Então, a gente para por aqui, agradeço a paciência e até a próxima aula. Valeu, tchau, gente. Até mais.